hoje vamos dar continuidade falando sobre as compras municipais, mas especificamente sobre a compra de serviços, as regras essenciais nas compras de serviços. O que nós vamos falar quando nós falamos em compras de serviços, nós podemos falar tanto das contratações de serviços usuais da administração pública, que são aqueles serviços que não se caracterizam necessariamente como uma terceirização de serviços, ou então podemos falar das contratações exatamente na terceirização de serviços. Aqueles que a administração pública contrata para desempenhar diretamente as suas atividades, os serviços necessários para que ela mesma desempenhe as suas atividades, considerados, então, essa terceirização. Quando a administração pública substitui, não é mesmo? Ela substitui uma parte daquilo que inicialmente ela faria com a sua própria estrutura, com o seu próprio quadro de servidores, ela substitui esse serviço pela contratação de uma empresa que vai desempenhar essas atividades. Então, na verdade, nós vamos nos focar mais na terceirização de serviços mesmo, nessa que a administração pública faz essa contratação para que as atividades meio possam ser desempenhadas por uma empresa terceirizada e ficando a administração pública com a responsabilidade aí no seu foco principal, que é a atividade fim. Existe uma discussão sobre a possibilidade ou não de terceirizar a atividade fim na administração pública. A maioria dos doutrinadores, eles concordam que a atividade fim não é passível de terceirização. Mas mesmo assim tem gente que afirma que é possível. Tanto que quando saiu a reforma, lembram que saiu a reforma da lei que trata da contratação de temporário, que veio nela embutida uma série de alterações sobre a terceirização, é a lei 6.014. Essa lei 6.014, ela trata da contratação de temporário, mas ela tem disposições sobre a terceirização. E nessa lei, nesse momento da alteração, se dizia que era possível, a partir dali, terceirizar a atividade fim. E alguns autores começaram a debater, algumas pessoas começaram a discutir. Não, realmente, a atividade fim não está muito claro se é possível ou não. E os mais extremados ainda disseram que podia até na própria administração pública. Mas, para poder colocar fim a para deixar bem clara a possibilidade de terceirização na atividade fim para o setor privado, por ocasião da reforma trabalhista, ainda foi feito mais alguma inserção de alguns dispositivos para ficar bem evidenciada a possibilidade de terceirização da atividade fim nas empresas privadas, mas não no setor público. Tá? Então, é só essa observação aqui com vocês, porque no âmbito da administração pública, há um entendimento de prevalecente, né, ou prevalente, de que não pode ser feita a terceirização do serviço considerado essencial e considerado próprio do Estado. Ele poderia até fazer em algumas situações, o Estado pode sim contratar empresas para executar, mas não serviços da atenção básica de saúde. Eu estou dizendo que não, mas eu sei de lugares que já terceirizaram, tá? Serviços da educação. Eu tenho ouvido falar recentemente das terceirizações das CMEIs, né? Das creches, e da total terceirização dessas atividades nos CMEIs. Aí você vai dizer, não, mas a CMEI ainda não tem, né? Não é ainda ensino, mas o CMEI é educação, não é? Faz parte, ele já não tem mais o caráter de creche, de social. Ele tem hoje o caráter de estabelecimento educacional. Faz parte, né, da rede de educação pública. Então, é entendido que se ele faz nesses CMEIs públicos que fazem parte da rede pública, não seria possível terceirizar. Mas a gente já tem ouvido falar, né, de contratação de entidades e até mesmo de escolas privadas, de vagas em escolas privadas para o serviço de educação, educação infantil. Né? Então, vamos lá.
A maioria das cidades do Paraná contrata temporários para serviços essenciais. Aqui, a gente está falando de contratação de temporário. O Estado no sentido nação, né, quer dizer, então a União, os estados, os municípios, ele pode contratar temporariamente? Até pode. Nós temos uma previsão na Constituição da possibilidade de contratação temporária, não é mesmo? Só que essa possibilidade de contratação temporária, ela é para situações excepcionais de relevante interesse público. Ela não é uma possibilidade para qualquer situação. Então, existem regras e deve existir para se fazer a contratação de temporários, uma lei de temporário do ente que vai fazer a contratação. Então, no âmbito federal, existe a lei federal da contratação de temporário e no município deve existir também a lei de temporário. Vocês têm a lei de temporário, de contratação de temporário? Contratação de excepcional para excepcional, interesse público, você poder contratar médico, professor, em situações bem específicas para atender uma necessidade, como o próprio nome diz, temporária. Tá? Desculpa. Tá, não vamos confundir com aquele programa Saúde da Família, tá? Tá, então tá ótimo. Então vamos lá. Saúde, assistência social e educação. Aparecem em pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios como as áreas com mais contratações temporárias. Então, as cidades têm feito essa contratação de temporárias, essa é uma notícia da Gazeta do Povo de 25 de outubro de 2020. Notícia, né? Desse ano 2019, e nessa pesquisa da Confederação se demonstrou que não somente em situações de calamidade, e esse é o problema, de acordo com o levantamento, 70,6% dos municípios pesquisados no estado terceirizam algum serviço, enquanto outros 66,3% têm funcionários contratados de forma temporária. Aí aqui a Gazeta íntegra da notícia que vocês podem acessar. Existe um decreto no âmbito federal que dispõe sobre as regras essenciais para se fazer a contratação de temporários. Tá? É o decreto 9.507 de 2018. Esse decreto ele tem abrangência apenas para a União, ele tem então para a União, para a administração direta, autárquica e fundacional. Então, não é para os municípios. No entanto, também para as empresas públicas e economia mistas controladas pela União. Tá? Mas ele tem uma série de previsões sobre a terceirização que são muito úteis, elas são muito boas e vocês podem adotar como boas práticas. Depois desse decreto tem uma instrução normativa, a instrução 05 de 2017, inclusive que o Tribunal de Contas do Paraná recomenda como boas práticas. O detalhamento desse decreto depois numa instrução normativa e que ele recomenda como boas práticas. Então, muito embora esse decreto não seja de aplicação obrigatória, ele é um vetor, ele é um norte para todos nós, para podermos identificar situações que são passíveis de terceirização, situações que não podem haver terceirização, pelo menos até o momento, né? É isso que nós temos, e como essa terceirização deve se dar. Tá? Então, nós vamos dar nosso estudo aqui hoje, ele não é da planilha de terceirização, ele não é um curso sobre terceirização. Nós temos um módulo. Então, assim, um único módulo para tratar desse assunto é bem conciso, tá? Então, nós não vamos entrar em grandes detalhamentos sobre isso, porque ele faz parte de um todo, né, e não é um curso específico sobre isso. Então, a história do planejamento está aqui também no decreto, né? A previsão do decreto lá de ter que se fazer o planejamento. Então, lá a previsão do planejamento no decreto. As contratações devem ser precedidas de planejamento. É possível observar que cada vez mais
a pressão sobre o planejamento, sobre a necessidade de planejar, vai ficar mais intensa para que efetivamente isso se consolide, né? Porque há quantos anos a gente sabe que há necessidade de fazer o planejamento, sempre se soube disso, está lá, como eu comentei com vocês, no decreto 200 de 67, e ainda assim parece que é novidade para algumas pessoas. Então, insiste-se aqui na questão do planejamento. O objeto será definido de forma precisa no instrumento convocatório. O edital tem que ter de forma bem clara qual é o objeto da contratação. Claro que lá no edital a descrição do objeto vai ser concisa, vai ser precisa, mas sucinta, não é verdade? Eu não vou descrever todo o serviço lá no objeto, no campo destinado ao objeto do edital, mas eu vou deixar muito claro do que se trata aquela contratação. Depois nós vamos ter os anexos e também o termo de referência, que vai ser fundamental aí para orientar tanto a administração quanto o licitante e posteriormente o contratado e o fiscal do contrato. Tá? Então, em todas as etapas, o detalhamento vai ser muito importante. De acordo com o projeto básico, o termo de referência, e contratados exclusivamente na forma da prestação de serviços. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que não é possível fazer locação de mão de obra. Não se admite a mera contratação de pessoas por meio de uma empresa de terceirização. Por meio de uma empresa interposta, vamos dizer assim, né? Se é de terceirização, daí já está mais caracterizado que é prestação de serviço mesmo. Mas não é possível se contratar pessoas, apenas a pessoa para vir aqui fazer o que você quiser, na rotina que você quiser, como você quiser e quando você quiser. Isso é contratação de pessoal e não pode ser feito dessa forma. O que você tem que fazer é contratar o serviço. Quando você contrata o serviço, ele dá uma ideia de muito mais ampla. Obviamente, a pessoa virão pessoas, são as pessoas que vão executar os serviços, mas nós vamos ter rotinas previamente definidas, serviços previamente estabelecidos, regras assim, de periodicidade do serviço. Tudo isso tem que ser estabelecido previamente lá no termo de referência, para que quando a empresa ganha a licitação e ela vem então aqui a sua equipe, entre aqui e saiba o que ela vai fazer, independentemente daquele comando direto, diário. Tá? Lógico que tem algumas situações em que é possível a administração pública passar uma orientação, a própria normativa prevê isso, passar alguma orientação no dia a dia, pela natureza do serviço, mas em regra tem que ser assim, tudo muito bem estabelecido antes. Então, no caso de serviço de limpeza, que é muito bom de usar de exemplo, porque ele é o que mais nós conseguimos identificar essas rotinas, então a gente vai ter lá no termo de referência estabelecido a periodicidade de limpeza do banheiro. Os banheiros serão limpos 2 vezes por dia, das 7 às 8 da manhã e das 13 às 14. Os banheiros, as salas serão varridas ou passado aspirador de pó 2 vezes, 1 vez por dia, 2 vezes por semana, não sei, mas isso vai estar estabelecido. Coleta dos lixos, né? 2 vezes por dia ou 1 vez ao final do expediente, mas tudo isso tem que estar estabelecido, né? Então, e de uma forma muito objetiva, para que a pessoa chegue e saiba a sua rotina. Inclusive, tem lugares que tem o checklist da rotina. Conforme a pessoa vai fazendo, ela vai dando aquele tique e vai confirmando que já executou, sem que você precise ir lá e verificar se executou ou não. Claro que, se ela fizer um checklist lá, um tique, de que ela já limpou o banheiro hoje, você vai lá e vai olhar e ver que não está limpo, você vai chamar quem? O preposto da empresa, vai se reportar ao preposto e vai dizer, olha, a pessoa veio aqui, ela começou, limpou um banheiro, mas não limpou o outro, mas ela deu como limpo, ela não cumpriu todos os requisitos ali previamente estabelecidos, então você vai pedir ou que a empresa converse com ela para que isso não se repita, e se eventualmente ela não limpar bem, gente, vai pedir para substituir. Vai pedir para substituir.
tá? Porque tem gente que não tem, ou não tem vontade, ou não tem capacidade para fazer. E aí tem que substituir mesmo, tá? Mas, lógico, isso vai sendo, não há nada de extremismo, né? Você pode comunicar, fazer uma advertência, sempre comunicação por escrito, gente. É o melhor, é anotar todas as ocorrências daquele contrato, tá? Então, lembrando lá, exclusivamente a prestação de serviços. O próprio decreto contempla as vedações, aquilo que não pode ser objeto de terceirização. Então está lá no decreto, ele nos ajuda muito, nos norteia muito em relação a isso. A tomada de serviços que envolvam tomada de decisão, posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle. Você não vai terceirizar esse tipo de serviço, porque essa atividade ela está diretamente relacionada a exercício de poder, né? Exercício de poder, tomada de decisão, e isso não pode ser terceirizado. Isso tem que ser por um agente público, né, que faça parte dos quadros do órgão ou da entidade. Então, ele tem que fazer parte da estrutura, seja por cargo em comissão, ou seja por cargo de provimento efetivo, mas ele tem que estar legalmente vinculado ao quadro do órgão. Considerados estratégicos para o órgão ou entidade. Aqueles, então, o risco de controle de processos e de conhecimentos e tecnologias. Esses também são estratégicos, não tem como, né? Ali envolve aspectos de tecnologia em alguns determinados órgãos, alguns envolvem informações sigilosas. Então, esses controles aqui não podem ser terceirizados também, essas atividades. Poder de polícia, regulação, outorga de serviços e aplicação de sanção. Também, todos eles manifestação de poder, não é? Todos eles envolvem o poder, eles devem estar imbuídos de poderes para exercer essas atividades. E são poderes estatais, são poderes, né, funcionais. Então, não tem como terceirizar essas atividades inerentes a categorias profissionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, exceto se houver uma disposição legal em contrário ou o cargo estiver extinto total ou parcialmente no âmbito do quadro geral de pessoal. Então, se você já tem no quadro, a ideia é que você não terceirize. Ah, mas eu contrato médico. Contrata ou pelo programa Saúde da Família, né? Que agora já não é mais em programa, é Estratégia Saúde da Família, né? Estratégia Saúde da Família. Ou então você vai fazer uma contratação com fundamento na lei do temporário.